Estamos vivendo um momento trágico no Brasil. Nele, a derrocada econômica e o desastre social convivem com ações e medidas de exceção que minam a democracia. É assim que o golpe parlamentar, judicial e midiático, que teve o seu ato inaugural com o impeachment, prosseguiu. Adotou uma agenda social e econômica neoliberal com propostas regressivas que jamais teriam voto popular. Sem voto para legitimar a aplicação da agenda neoliberal, aí estão a absurda emenda do teto dos gastos, que reduz os investimentos em educação e na saúde, a reforma trabalhista, que abre portas para a exploração mais brutal e para a tolerância com o trabalho análogo à escravidão. Aí estão também a venda de distribuidoras da Eletrobras, algumas pela bagatela de R$50 mil, a venda das terras férteis, a redução do Bolsa Família e o fim do Minha Casa Minha Vida para os pobres. O governo golpista, desde que usurpou o poder, aumentou o preço da gasolina nada menos do que 245 vezes, 16 vezes mais do que os reajustes ocorridos durante 13 anos de governos petistas. O gás de cozinha muito mais do que dobrou de preço, aumentou tanto que o Brasil tem hoje um número crescente de famílias cozinhando com lenha. Recentemente, a dilapidação da riqueza nacional foi agravada pela venda da Embraer à Boeing, pela venda de blocos do pré-sal e pela decisão de alugar a base de Alcântara para países estrangeiros, ameaçando o programa espacial brasileiro. A mídia, por sua vez, não parou de construir a lenda de que o governo federal e o Brasil estavam quebrados e que os gastos públicos estavam descontrolados. Só faz sentido falar que o governo federal estava quebrado se não conseguisse pagar suas próprias contas com os recursos que arrecadava, ou seja, com tributos ou com a contratação de dívidas. Isso não ocorreu no governo Dilma. O Brasil continuou a arrecadar tributos e a emitir dívida, mantendo a capacidade de pagar suas contas. É fato que a arrecadação caiu. É bom lembrar que a dívida pública permaneceu em queda todos os anos desde 2003 e atingiu o menor patamar histórico no início de 2014, antes do quanto pior melhor dos tucanos e dos demais golpistas. Mas em 2015, a dívida pública subiu. Ainda assim, mesmo com o aumento, a dívida permaneceu abaixo da registrada nas maiores economias mundiais. Portanto, o problema não era o tamanho da dívida, mas o seu custo, que permaneceu entre os mais altos do mundo em razão das taxas de juros praticadas no Brasil pelo sistema financeiro nacional. A mídia insiste até hoje em dizer que o governo Dilma perdeu o controle sobre os gastos. Isto também não é verdade. Os gastos cresceram, não em função do aumento da folha de salário dos funcionários, que permaneceu constante. É importante ressaltar que cresceu o valor das transferências sociais, como Bolsa Família e a Minha Casa Minha Vida, cresceu a oferta de serviços aos cidadãos, em especial saúde e educação. Todos fundamentais para resgatar injustiças históricas, reduzir desigualdades sociais e desenvolver o país. O fato é que os gastos do governo nunca estiveram descontrolados. Ao contrário, até caíram em termos reais. O que houve foi uma rápida redução das receitas devido à paralisia que um impeachment provoca nos investidores, que passaram a não ter segurança para criar novos negócios, abrir novas plantas e ampliar investimentos. Os golpistas de 2016 mentiram e mentem até hoje que, ao assumir, encontraram o Brasil quebrado. Um país só está quebrado quando não pode pagar seus débitos internacionais, como aconteceu na Grécia recentemente. Como aconteceu no governo FHC, quando o Brasil teve de apelar ao FMI para fazer frente ao seu endividamento externo e sua falta de reservas.
Em 2005, o presidente Lula quitou inteiramente a nossa dívida com o FMI e nos anos seguintes nos tornamos credores internacionais. O Brasil não estava quebrado. Contávamos com segurança sólida contra crises globais e fugas de capital, porque tínhamos reservas internacionais de quase 380 bilhões de dólares. A farsa do Brasil quebrado era tão inverossímil que o próprio governo golpista foi obrigado pelos fatos a desmenti-la formalmente por meio de nota oficial quando foi conhecido o resultado do plebiscito que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. Temerosos de uma crise cambial, emitiram uma nota no dia 26 de junho, apenas um mês e meio após o início da interinidade do governo Temer. A nota distribuída pelo Ministério da Fazenda afirmava que a situação macroeconômica do Brasil era sólida. Abre aspas. A situação do Brasil é de solidez e segurança porque os fundamentos são robustos. O país tem expressivo volume de reservas internacionais e o ingresso de investimento direto estrangeiro tem sido suficiente para financiar as transações correntes. As condições de financiamento da dívida pública brasileira permanecem sólidas neste momento de volatilidade nos mercados financeiros em função de eventos externos. O Tesouro Nacional conta com amplo colchão de liquidez. A dívida pública federal é composta majoritariamente de títulos denominados em reais. Fecha aspas. A nota da Fazenda só perde veracidade ao dizer que a robustez macroeconômica se devia a que o governo anunciou medidas fiscais estruturantes de longo prazo. A imposição do teto aos gastos públicos é a tal medida fiscal estruturante de longo prazo. O teto de gastos não deu até agora nem nunca dará robustez à economia brasileira. Ao contrário, tudo indica que o Brasil e o governo federal são inviáveis sob sua aplicação. Na verdade, com a PEC do teto dos gastos, o governo Temer congelou, em termos reais, pelos próximos 20 anos, todas as despesas do governo federal com saúde e educação. Os investimentos em ciência e tecnologia, saneamento, segurança, habitação, cultura, mulheres e negros deverão, inclusive, ter queda. No entanto, a emenda deixou livre de qualquer limite as despesas financeiras, notadamente aquelas com pagamento de juros, beneficiando os bancos e os grandes rentistas. A aprovação dessa emenda é o grande passo para o retorno do neoliberalismo no Brasil. Impõe o Estado mínimo por poucos e para poucos, e, ao mesmo tempo, aprofunda as medidas de exceção que corroem a democracia. A PEC do teto dos gastos retira do povo brasileiro por 2 décadas, ou ao longo da eleição de 5 presidentes, o direito de interferir na destinação do orçamento público da União. Tirou os pobres do orçamento e a população da tomada de decisões. A verdade que salta aos olhos é que a emenda inviabiliza o Brasil. Justamente o país onde a conquista da educação permite tornar perene a redução da desigualdade, qualificando o trabalhador para melhores empregos e salários. Ao mesmo tempo, a educação é fundamental para que se produza ciência básica que permite o desenvolvimento tecnológico e promove inovação. Por tudo isso, a emenda é um crime contra o futuro. Aliás, foi nos governos do PT que se criou o Fundo Social do Pré-Sal, destinando 75% dos royalties e participações especiais para a educação e 25% para a saúde. A outra medida do legado golpista já aprovada foi a chamada terceirização. A lei precariza o trabalho e reduz os salários, permite que se contrate em todas as áreas e para todas as funções uma pessoa jurídica, ou seja, uma empresa intermediária ou o próprio trabalhador transformado em empresa, pagando em média 30% do salário atual e sem custos sociais e previdenciários. Apesar dos comentaristas da Globo anunciarem todo santo dia que o Brasil estava saindo da crise, essas medidas aprofundaram a recessão. A mídia insistiu em prever o fim da crise com a aprovação dessas medidas, anunciando que os empregos voltariam a crescer. Não é o que o povo brasileiro está vivendo.
No caso do pré-sal, a Globo chegou a dizer, antes do impeachment de Dilma, que a exploração das reservas pela Petrobras era um delírio estatista do PT. Em dezembro de 2015, em editorial, o jornal chegou a chamar o pré-sal de patrimônio inútil. No dia 16 de setembro de 2018, a Globo afirmou que o pré-sal é a principal fronteira petrolífera do mundo e que os avanços na indústria permitiram reduzir os custos, aumentando a competitividade dos campos. O jornal relata que o pré-sal vai atrair ainda mais a atenção das petroleiras em todo o mundo. O que leva as organizações Globo a reconhecer, só agora, a enorme importância do pré-sal como reserva de petróleo e trunfo geopolítico para o Brasil. A Globo insistiu por anos a fio que a Petrobras estava quebrada, já que o pré-sal nada valia. Agora, a Globo está sendo persuadida pelas grandes empresas petrolíferas que estão de olho nessa riqueza e sabem muito bem o seu valor. Assim, o golpe de 2016 vem desmantelando a defesa de nosso patrimônio e o sistema de proteção trabalhista e social, iniciados com Getúlio Vargas, atualizados na Constituição de 1988 e aprofundado nos governos do PT. O senador Tasso Gereissati, ex-presidente do PSDB, reconheceu que os tucanos incorreram em erros memoráveis que explicam o tamanho da crise vivida depois do impeachment. O primeiro erro foi questionar o resultado eleitoral, e isso começou no dia seguinte à eleição da presidenta Dilma. O segundo foi votar contra princípios do PSDB, sobretudo na economia, apenas para ser contra o PT. O terceiro equívoco, o grande erro, segundo Tasso Gereissati, foi entrar no governo Temer. Esta foi a gota d'água junto com os problemas do senador Aécio Neves. Foram engolidos pela tentação do poder. A nossa conclusão é que o Brasil e o governo federal no período Dilma nunca estiveram quebrados, apesar do que continuam dizendo os golpistas e a sua mídia. O que está claro é que os golpistas, de forma irresponsável, lançaram o Brasil em um período de incertezas e de retrocessos. Seu projeto foi e é enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente no neoliberalismo. Esse programa, imposto ao país pelos golpistas, aprofundou a crise e levou o governo ilegítimo ao descrédito perante a população. A distorção dos fatos pela mídia, em especial pela Rede Globo, desempenhou um papel crucial na criação do ambiente propício à continuidade do golpe. Para justificar a agenda de medidas de retrocesso impostas ao país, a mídia golpista apresenta o caminho neoliberal como o único possível. Por isso, continuou insistindo que a crise era devido ao excesso de gasto para financiar a infraestrutura, promover políticas sociais e expandir o crédito para garantir investimentos públicos e privados. Assim, ao assumir, o governo Temer derrubou o investimento público, cortou o crédito de longo prazo e reduziu os gastos sociais ao mínimo. Aprofundou, a partir daí, ainda mais a crise econômica. Como não há golpe sem coerção, movimentos sociais por moradia, estudantes, professores e cidadãos passaram a sofrer com a repressão violenta às suas manifestações. Assistimos ocupações de escola por jovens em defesa de seu futuro serem coibidas com violência, enquanto manifestantes que invadiam o Congresso, pregando a volta da ditadura militar, eram tratados com brandura e complacência. Os sinais de deterioração dos direitos sociais ficaram a cada dia que passava mais evidentes. Organizaram um ministério de homens brancos, ricos e velhos, que teve inúmeros ministros obrigados a se afastar por estarem acusados em processos de corrupção. A agenda dos golpistas, fazer o Brasil voltar 20 anos em 2, como eles mesmos disseram, tem um objetivo claro: dar continuidade ao processo de desmonte do Estado, iniciado por Fernando Henrique Cardoso e interrompido nos governos do PT. Busca desmantelar o sistema de proteção social. Busca desregulamentar a economia e reduzir os impostos sobre os muito ricos e privatizar as empresas do Estado.
além de revirar o mercado de trabalho, reduzindo a pó os direitos dos trabalhadores e tornando a aposentadoria privilégio de poucos. Tais propostas voltam à ordem do dia depois de derrotadas nas últimas 4 eleições presidenciais. Por isso, impeachment. O programa neoliberal do PSDB, da mídia, de parte do sistema financeiro e rejeitado no voto pela população, necessita que se suspenda a democracia para ser executado. O neoliberalismo do governo Temer vem resultando em mais desigualdade, com a volta da miséria e o retorno do Brasil ao mapa da fome feito pela ONU. Tal modelo não tem como conviver com a plenitude do Estado democrático de direito. Meu voto é 13, meu coração é Lula, é 13-3.